Salve, salve pessoal! Hoje venho aqui lhes trazer uma crítica, né? A minha crítica a Kimetsu no Yaiba, o anime mais conhecido como Demon Slayer. Bom, esse anime é feito pela Ufotable, se passa num período histórico do Japão, período antigo, né? E retrata um Japão medieval fictício, onde existe Onis, que são basicamente criaturas antropomórficas, que são na verdade demônios, praticamente. E, bom, basicamente o protagonista ele se torna um espadachim por conta de que seus familiares foram mortos por Onis. Ele pretende então vingar dos Onis e se tornar um Slayer, né? Que é um guerreiro defensor dos humanos contra os Onis, os yokais, enfim. Bom, assim, primeira coisa a se falar é a questão do roteiro. O anime em questão tem um roteiro normal, no roteiro até por assim dizer raso, mas isso não necessariamente é um problema. Um roteiro raso, superfície assim, tipo assim, roteiro genérico. Por que genérico? Porque é similar a outros animes da mesma estrutura, né? Shounen de porrada, shounen de batalha. Tem muitos clichês que lembram outros animes. Próprio Naruto e afins, né? Hunter x Hunter. Lembra um pouco outros animes shonen. Isso não é um problema necessariamente. Só que poderia ser além disso. Então, quando as pessoas veneram demais esse anime, a impressão que para alguns ficam, que na verdade são a minoria, é de que esse anime é superestimado. E não vou tirar a razão dessas pessoas. Mas o anime é bem executado em outro sentido. Quando se trata da animação, o anime se sobressai. A animação é esplendorosa, feita pela Ufotable. Ufotable é um estúdio já conhecido por animar outros animes bem trabalhados. No caso, é bem mais conhecido antes do Kimetsu. Ele era bem conhecido pelo Fate Zero, que basicamente fez tipo acho que um remake, um reboot. Eu não cheguei a assistir não, mas eu vi algumas imagens na internet, eu vi umas trailer, vi a abertura e tal. Parece que realmente ficou bem boa a animação. E também a qualidade artística da Ufotable, né, de fazer cenários, que eu falo, bem bonitos e tal. Principalmente cenários e tal. Geralmente o protagonista até que é mais no estilo molde genérico mesmo. Só que é sempre bem animado, mas o cenário em questão sempre é uma coisa que fica bem demarcado. Sendo assim, até dá para considerar como a identidade da Ufotable. Bom, então, Kimetsu tem a questão do cenário, coreografia de animação muito boas, que se destacam, né? Não é qualquer anime hoje em dia que tem essas animações. Os que eu posso citar, no caso, seria o próprio One Punch Man, que a primeira temporada já não é tão mais recente, 2015. Já tem muito tempo até aqui, mas a segunda temporada de One Punch Man também ficou bem animada, por mais que, se comparada à primeira, não chega nem perto. E outro seria o próprio Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, que é do mesmo autor, que a animação ficou até bem melhor do que o One Punch Man 2. Se pá, talvez até mais do que o One Punch Man primeiro. A animação, preste atenção, animação. Agora, quando se trata de gráfico, cenário, coreografia, design, character design e tal, o One Punch Man vence. Se for colocar tudo isso junto, somando tudo junto, o primeiro ganha. Mas o Mob, em termos de animação, até pelo design ser mais simples,
parece que ele se sobressai, assim. O que acontece? É justo gostar de Kimetsu apenas pelo gráfico, pelo visual dele? Sim. Pela animação? Sim. Por um roteiro básico, mas bem feito? Sim. Então, como eu falo, é justo. Só que tem muitas outras obras boas, de qualidade, que deveriam ser mais valorizadas. Não é porque você gosta desse anime que você deveria deixar de ver outros. E não é porque você viu outros melhores, de épocas de outras épocas, e outros animes que já não são tão conhecidos, mas são bons, que você não deva ver o Kimetsu. Tem animes que não tem uma qualidade de animação do Kimetsu e que são bons e melhores em termos de roteiro, ou design, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, o próprio Bleach. A animação de Bleach, os primeiros episódios, né, não era tão boa assim. A qualidade gráfica também, visual, cenário, principalmente isso, não era tão bom. Mas Bleach tem o fator criatividade, ele é muito criativo, os poderes, as técnicas, o character design é muito da hora, assim eu falo, o visual, né, dos personagens, a vestimenta e tal. O Tite Kubo manda muito bem e tal. E uma coisa que eu gosto também e que eu elogio, e eu acho irônico até, que as pessoas não destacam muito isso, e parece que não absorvem, é a questão da valorização da família. Em Kimetsu no Yaiba, o protagonista valoriza muito a família dele, o que é de praxe da cultura japonesa. Os japoneses são mais conservadores, né? E eles valorizam a família deles. Por mais que os animes são modernos, você vê que os japoneses preservam bastante a sua cultura. Eles são bem tradicionalistas. Coisas que alguns otakus, vou dizer brasileiros, pois eu não conheço lá fora, mas eu acredito que lá fora deve estar a mesma coisa, se não pior, não consegue fazer, que é absorver o que há de bom em uma animação, absorver o que há de bom, no caso, na animação japonesa. Assim, geralmente, o que eu conheço dos fãs de Kimetsu no Yaiba, geralmente é uma menina de cabelo colorido, com sobrepeso, e que não tem gosto pela família, assim, tipo, ou pelo menos não quer construir uma família no molde tradicional, basicamente, entendeu? Às vezes mal valoriza a própria família, tipo, às vezes vive à custa dos pais, ou mesmo quando trabalha, não ajuda os pais em casa e não valoriza a família, né? E isso é uma coisa complicada. Eu acredito que as pessoas deveriam observar qualquer tipo de obra cultural para o engrandecimento de sua alma, o engrandecimento de si, para a pessoa poder ficar melhor, ser uma pessoa mais próxima da verdade, mais iluminada. Mas o que a gente vê é o oposto. As pessoas, na verdade, vão pro lado contrário e só absorvem o que é ruim, né? Às vezes, muitas vezes absorve só o que é ruim ou só o puro e mero entretenimento, que é a maioria, que eu acredito eu, né? O protagonista, toda vez que ele vai ter algum flashback emocionante, lembra da família dele. E a própria irmã dele, que é o último membro da família dele, ele valoriza muito e tá com ele e cuida dela. Por mais que ela esteja naquele modo possessivo lá, demoníaco. Que eu acredito que dá pra fazer uma analogia bem melhor com a questão da deficiência. Quando um familiar tá com uma deficiência, ou nasce com uma deficiência, ou então esse familiar passa a ter a deficiência, a pessoa fica doida e tal. Aí, basicamente, o que eles mostram é que não devemos abandonar os parentes por conta disso. O que é uma coisa boa, um valor a ser seguido por todos nós. Enfim, é isso, gente, minha review de Kimetsu. E até mais.